Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se você está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, ativar notificações, comentar aqui nos vídeos, a gente fica sempre feliz de conversar juntos, né? E o assunto de hoje, eu vou falar um pouquinho do coronavírus, mas o assunto principal é mais uma atuação muito decepcionante da equipe do Corinthians. Sobre o coronavírus e sobre a paralisação, né, dos estaduais, dos campeonatos nacionais, eu acho assim, os principais campeonatos do país, os principais estaduais, ou seja, aqueles estaduais em que há times dos estaduais nas principais divisões dos campeonatos nacionais, deveriam ser antecipadamente encerrados. É lógico que existe uma questão contratual, existe questão de patrocinadores, existe questão da televisão, mas não faz o menor sentido para a realidade do futebol brasileiro você querer espremer o calendário do futebol principal, futebol do campeonato, né, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana. Não há espaço no calendário para ter mais jogos mais para frente. O calendário já está todo espremido. E os campeonatos estaduais são boa parte daqueles que são responsáveis por espremer esse campeonato, né? E é claro que o Brasil é um país enorme, tem diversos estados em que o campeonato estadual é a principal competição do ano para a maioria dos times, mas não é o caso de alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, estado, né? Não Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Paraná, alguns estados em que assim, o campeonato principal, mesmo no Nordeste você tem ali o estado da Bahia, estado do Pernambuco, diversos estados em que os principais times do campeonato não podem ser penalizados e ter um calendário ainda mais prejudicado do que esse que já temos hoje por conta do vírus. Então eu acho que a CBF deveria encerrar esses campeonatos estaduais, declará-los como encerrados, entrega o troféu para quem está na liderança hoje. Campeão paulista seria o Santo André. Campeão mineiro, Atlético Mineiro, acho que não lembro mais se o Atlético Mineiro está na frente. Mas enfim, você entrega, dá um jeito, né? Ou às vezes nem entrega, até de uma maneira simbólica, você faz um campeonato sem um campeão, enfim. Mas encerra o campeonato e começa a jogar o brasileiro da maneira como ele está previsto ali para o início de maio, né? A minha visão seria essa. E aí tem outros campeonatos em que, por exemplo, campeonato mato-grossense, campeonato tocantinense, estados em que não há grandes equipes nas principais divisões nacionais do país, você adia. Coloca esses campeonatos estaduais para o segundo semestre, ou para daqui a 2, 3 meses, para começar junto com o brasileiro. E aí você mexe talvez na tabela da Série C e da Série D. E aí você mantém a Série A e a Série B, que são as principais divisões do campeonato nacional, como elas estão. Essa é a minha opinião sobre a questão do coronavírus. Espero, inclusive, que vocês estejam todos bem aí. Em relação ao Corinthians, que é o tema principal do vídeo, eu estou muito decepcionado. E acho que grande parte da torcida está. Quando eu via o trabalho do Thiago Nunes ano passado, e eu tenho um vídeo falando aqui, Thiago Nunes faz história, Carille faz as malas, é porque você contrastava num campo de jogo, num gramado, o nível de trabalho tático de duas equipes. Aquele momento eu falava do Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil e o Corinthians que perdia mais uma rodada do Brasileirão. Ou que na verdade que perdia a ida da Sul-Americana. Agora, o que você enxerga é que nem o Corinthians era tão problema tático do Carille, nem o Thiago Nunes é esse super-homem. E, aliás, eu acho que o Thiago Nunes ele tem se perdido porque falta a ele o que sobra a treinadores com cancha, como o Tite, que são as tais convicções. O treinador de futebol, especialmente quando ele assume uma camisa pesada, como é a camisa do Corinthians, ele precisa ter certas convicções e precisa trabalhar com a continuidade de uma filosofia para o time a alguma hora começar a render. Quem assistiu os primeiros jogos do Corinthians esse ano via claramente uma ideia de jogo do Thiago Nunes colocada na prática. E naquele momento nem se contestava o fato de que o Thiago Nunes não tinha assumido no ano passado o time, tinha deixado para assumir esse ano, porque você
via que em pouco tempo de trabalho ele tinha conseguido dar uma cara dele para o time, né? Vamos lembrar das primeiras atuações, aqueles 11, quem eram? Os 11 do Corinthians eram Cássio, Fagner, Gil, Pedro Henrique, Piton. Na meiuca ali você tinha Camacho, Cantillo e Luan. Externos, Janderson e Ramiro. E de centroavante você tinha o Mauro Bozelli. Esses eram os 11. E mais do que os 11, você enxergava uma ideia clara de jogo, de aproximações, triangulações, de inversão de jogo, de um meio-campo consistente e complexo, que cada jogador ali tinha uma função diferente, de um Mauro Bozelli que participava muito mais do jogo, tinha muito mais chances por jogo e estava aproveitando as oportunidades. Uma equipe que tinha repertório de jogo, que atacava dos dois lados, em que um lado, um meia pela direita era mais construtor, como o Ramiro, e de um outro lado você tinha um externo agudo, que partia para cima sem medo, que era o Janderson, então você tinha um equilíbrio nas pontas. E é impressionante como desde aquele jogo do Guarani do Paraguai, quando o Corinthians perdeu a classificação, né, venceu o jogo, mas perdeu a classificação, como o Corinthians regride jogo após jogo. É muito decepcionante. Naquele momento, quando o Corinthians perdeu a classificação, eu disse que o Corinthians tomaria um baque e que provavelmente ficaria uns 4, 5 jogos com dificuldade, né, o emocional pesando e tudo aquilo. Mas esse período de baque já passou. Não era para o time estar jogando tão mal. Está tendo todas as semanas cheias para trabalhar. O Thiago Nunes teve liberdade para contratar diversos jogadores, apesar do elenco do Corinthians não ser recheado, teve a possibilidade de contratação de diversos jogadores, inclusive alguns caros, como é o caso do Luan. E o time está piorando. A cada jogo que passa, o Corinthians piora, ele involui. É inacreditável isso, é muito decepcionante. Alguns fatores podem ter levado a isso. É claro que o Corinthians tem um problema crônico naquele lado direito, sem Ramiro e Pedrinho, porque falta esse cara mais construtor do lado, né? E acho que esse é um problema tático gravíssimo que o Corinthians tem e que vai numa linha de problema de elenco. O Corinthians não tem um cara canhoto para jogar pela esquerda, o que é inacreditável. É inacreditável o Corinthians não conseguir achar um jogador nem na base, nem no mercado a um preço acessível, que seja canhoto para conseguir jogar pelo lado esquerdo e dar profundidade no campo. O Corinthians não tem esse cara. E aí é um problema de elenco. O Corinthians tem sim sofrido com a falta de sorte em alguns jogos. Não foi o caso hoje, como disse o Thiago Nunes que foi ou não foi. Mas assim, a temporada preocupa muito, né? Eu acho que o Campeonato Paulista evidentemente não é a principal competição do Corinthians no ano. A principal competição, o Corinthians já está desclassificado, que era a Libertadores, né? E eu tenho ficado sinceramente bastante irritado com as entrevistas do Thiago Nunes, sempre terceirizando a responsabilidade do fracasso. Isso me lembra bastante o Carille, e o jogo do Corinthians está me lembrando bastante do Carille também. O começo do ano me mostrava uma luz de que eu poderia esquecer aquele péssimo futebol que o Corinthians praticava. Mas me parece que a cada dia que eu vejo o Corinthians jogar, essa memória está mais viva. E o Corinthians se aproxima cada vez mais desse estilo de jogo tão entediante e com os resultados piores ainda do que naquele momento com esse estilo de jogo ruim, né? Não sei o que o Thiago Nunes pode fazer a partir de agora. Me parece que ele não tem o grupo na mão. Me parece claramente que os jogadores estão em atrito. Ele toma decisões precipitadas para tirar jogador, para colocar jogador. Ele está praticamente descartando uma opção que eu vejo valiosa, que é o Matheus Vital. Quer dizer, entra o Arauz, que até agora há pouco era descartável. O Vital, que está desde o começo do ano e sempre foi bancado por ele, não entra. Aí na lateral esquerda, que você tinha Piton jogando bem, ele bancou o Sid Clay por alguns jogos. E aí quando o Sid Clay entrou no peso, ele tirou o Sid Clay e agora coloca o Carlos Augusto, que não apoia. Então assim, me parece muito perdido nas opções. A camisa para o Thiago Nunes pesou. E eu acho que o clássico agora virou um divisor de águas, né? Mais uma vez o Corinthians vai para um derby precisando de uma definição, né? Já é o 4º ou 5º derby seguido em que o Corinthians chega lá para ou dar um tempo de tranquilidade para o treinador ou demitir de vez.
Eu não queria mesmo demitir o Thiago Nunes agora, eu não queria defender essa posição. Claro que a gente não sabe quando que vai ser esse derby, né? E até lá esperamos que o Corinthians já tenha o Ramiro recuperado para poder fazer essa função na direita. Mas tá difícil de te defender, Thiago Nunes. Tá difícil, muito difícil. E assim, é claro que eu não sou desses radicais que pedem Carille de volta ou algo assim, mas a verdade é que o trabalho do Thiago Nunes até agora era para estar muito mais evoluído. Não digo nem de resultado, eu não estaria me importando tanto com o Corinthians em quarto, rebaixado do Paulistão. Mas o futebol apresentado é muito decepcionante. Muito decepcionante. Esperamos que você, Thiago Nunes, que evidentemente não está assistindo o vídeo, mas esperamos que o Thiago Nunes encontre essa luz e tenha essas convicções fortes, né? Não, vou bancar o Piton na lateral esquerda. O cara é bom, o cara já... não defende tão bem. Dane-se, tem outros jogadores ali para defender também, né? E o Fagner não tem uma característica similar também, é melhor no ataque do que, enfim, no apoio, né? Ele é melhor do que na defesa. E o Fagner joga, banca o Piton, sabe? Não precisa inventar moda de colocar dois externos que não armam. Coloca ali um Matheus Vital na direita, dá uma chance pro garoto, ou pelo menos começa com o Arauz. Colocar toda hora o Arauz na fogueira também, aos 25, 30 do segundo tempo. Coloca alguém na esquerda, pode ser o Janto, pode ser o Ione Gonzalez, mas coloca um dos dois em campo só, não os dois, né? Coloca o Mauro Bozelli, dá moral pro cara, o cara é bom, tem bola, precisa de um pouco mais de confiança, um pouco mais de sorte, mas o cara tem bola. Então assim, força nas convicções. Como é importante, e como o Tite foi criticado por ter essa força antes, né? Hoje a gente constata num placar ou numa realidade do Corinthians o quão importantes são essas convicções. Forte abraço.